Legal, agora a gente já tem uma estratégia inicial pronta e eu vou bater muito nessa tecla de estratégia inicial porque, como eu falei, raramente essa primeira estratégia que a gente monta é a ideal. Às vezes acontece, mas em geral a gente precisa rever os termos e a partir dos resultados, inclusive, a gente muda alguma coisa aqui. Então, mas só recapitulando, a gente montou a nossa estratégia inicial, que é aqui no item 2 do nosso quadro, e aí eu só transcrevi, né, copiei do jeito que estava lá, para uma linha só, aqui no meu bloco de notas, então a nossa estratégia ficou assim. E aí eu disse que para aplicar isso, para procurar os resultados, a gente vai acessar as bases de conteúdo científico acadêmico e as ferramentas de busca e basicamente copiar isso aqui, colar lá e a gente já começa a ter resultados. Então vamos fazer isso agora. Vou dar um Ctrl C aqui, né, copiar. E aí eu deixei abertas aqui algumas bases para a gente comparar rapidinho o que acontece quando cola essa estratégia. Já tem o Google Acadêmico, aqui em cima, o portal da BVS, o Cielo, PubMed, portal de periódicos da CAPES, Web of Science, Scopus, Science Direct. Então assim, tem um monte de bases representadas aí só para vocês verem que realmente funciona. Então, vou aqui primeiro no Google Acadêmico, vou colar a minha estratégia, tá vendo? Do jeitinho que estava lá, e clico na lupa. Então aqui a gente vê que já conseguimos 801 resultados. Eu vou fazer a mesma coisa nas outras bases. Então, aqui na BVS, só colo, mando pesquisar. No Cielo, colo e mando pesquisar. Na PubMed, a mesma coisa. No portal de periódicos da CAPES, aí aqui tem um detalhe, né? Quando a gente tem uma estratégia pronta e a gente vai buscar os artigos, a gente clica em buscar assunto. As outras três opções, buscar periódico, livre base, não servem para achar os artigos em si. A gente não aplica estratégias de busca ali. Então, clico aqui no buscar assunto. Espero um pouquinho até abrir. E na caixinha de busca, colo a estratégia, mando buscar. Ele vai me trazer alguns resultados. Na Web of Science, a mesma coisa. E eu acho que vocês já estão até cansados desse processo, mas então vou fazer aqui mais rápido em todas as bases que eu abri. E a gente vai comparar agora a quantidade de resultados em cada uma delas. Então, voltando aqui para a primeira base, para a primeira ferramenta de busca, na verdade, no Google Acadêmico, a gente conseguiu 801 resultados. No portal da BVS, a gente chegou a 62 resultados. No Cielo, 1 resultado. Na PubMed, 59 resultados. Portal da CAPES, a gente teve 76. Web of Science, 8 resultados. Scopus, 61. Science Direct, 106. Então, para que eu fiz isso? Para a gente ver que uma mesma estratégia ela pode ter resultados diferentes em bases diferentes. Por quê? Porque a cobertura por trás dessas bases, ou seja, os documentos que elas têm armazenados, indexados nas suas bases de dados, né, variam, obviamente. Então, na Science Direct pode ser a base ideal para você pesquisar o seu assunto, e enquanto o Cielo pode ser uma base ruim para pesquisar o seu assunto. Né? Ou às vezes ao contrário. A Cielo pode ser melhor que a Science Direct, do que o Scopus. Então, a primeira pergunta que a gente recebe na hora que aplica a estratégia nos treinamentos presenciais é qual é a melhor base para eu fazer isso, né? Para eu procurar fazer minha busca. Infelizmente, não tem uma resposta simples para isso, não tem uma resposta fácil, mas tem algumas diretrizes. Na verdade, algumas sugestões, né? Você pode conversar com alguém que pesquisa o seu assunto, que está à frente do seu tempo na pesquisa. Você pode conversar com o seu orientador, com o professor, com os colegas. É legal também ler bastante artigos de revisão, porque normalmente os artigos de revisão indicam onde foi feita a pesquisa. Se você achar um artigo de revisão que atenda ao seu tema de busca, ou mais de um, é bacana ler. A gente vai deixar nos materiais complementares também um artigo que avaliou diversas fontes, especialmente para o pessoal que vai fazer revisão sistemática, meta-análise, que depende de um critério mais rigoroso de levantamento desses trabalhos. Esse artigo é bem legal, mas vale a pena que todo mundo dê uma lida. Reparem esse trabalho aqui, é uma revisão sistemática, o que eu tinha dito sobre em que base você pode aplicar a sua estratégia, né? Essa aqui é uma revisão sistemática, eu vou abrir, e vocês vão ver que aqui já no método ele fala, a estratégia foi aplicada deles nessas bases, PubMed, Medline, Lilac, Cielo e EBSCO.
Período de busca. Lembra do nosso quadro, critérios de inclusão e exclusão? A gente decidiu aqui os últimos 10 anos. Aqui eles colocaram de 2006 a 2016. E se você acessar o PDF, o texto completo desse documento, provavelmente a própria estratégia vai estar explícita lá. Deixa eu ver se a gente acha. Então está aqui, ó. A busca foi conduzida no período tal, usando os seguintes termos. Né? Ele tirou do DEX, que a gente acessou lá. Então pesquisou nas bases Cielo, Medline, PubMed, Linux e EBSCO. E aí usa o operador booleano AND para percepção. E aqui ele descreve a estratégia em uma por uma das bases. Ó. Então é bacana ler esses artigos de revisão, inclusive para avaliar o que outros pesquisadores estão fazendo. Mas já adiantando, o Google Acadêmico não é indicado para revisões sistemáticas. Porque vocês reparam que ele foi o que achou mais resultados, né? Então parece assim, olha que legal, o Google Acadêmico é onde eu vou fazer a minha pesquisa mais completa. O problema é que a gente não sabe exatamente onde ele está buscando, não são claros os critérios de indexação do conteúdo, diferente de uma base de dados, como essas outras que a gente abriu, que especificam que para uma revista entrar ali, ela tem que ter determinados critérios de qualidade. O Google Acadêmico, ele tenta indexar tudo que existe de científico acadêmico, mas por isso mesmo, ele é automatizado e não tem esse critério, não tem pessoas ali que fazem essa avaliação prévia. Então você acha muita coisa boa, porque ele enxerga também as boas bases de dados, mas você também acha muita coisa ruim. E você acha muita coisa, no sentido de você acha muitos resultados comparando com outras bases, e aí você pode perder bastante tempo para refinar sua busca, para filtrar. A gente vai dar uma olhada daqui a pouco em algumas ferramentas que podem ajudar a melhorar um pouco essa busca no Google Acadêmico especificamente. Mas é uma ferramenta excelente, principalmente para uma pesquisa exploratória, para uma pesquisa inicial. Então aqui, por exemplo, ó, só com o nosso assunto, né, vocês já conseguem ver que o Google achou 2 resultados do Cielo, e a mesma pesquisa no Cielo achou um resultado só. Olha que interessante. Provavelmente é porque o Google busca também o texto do PDF. E o Cielo, quando a gente fez a busca, eu selecionei aqui todos os índices, e esses são os índices, título, resumo, periódico, financiador. Provavelmente eu precisaria confirmar essa informação, mas o Cielo não busca o conteúdo completo do PDF enquanto o Google busca. Certo? Então, algumas das palavras que a gente buscou podem estar ao longo do texto. Às vezes está na referência, às vezes está em outro lugar, mas o Google vai lá e acha. O próprio Cielo não indexa com esse nível de detalhamento. Provavelmente, por isso que tem mais resultados do Cielo aqui do que no próprio Cielo. Então ele é muito legal, é uma ferramenta muito bacana para a gente fazer essa pesquisa exploratória principalmente. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais do Google Acadêmico e, especialmente para quem está chegando agora, eu só queria mostrar algumas similaridades, né? Porque o Google é muito simples de entender. Você tem uma caixa de busca, você faz a busca e basicamente é isso. Ele tem poucos filtros, aqui a gente tem alguns filtros, ó, algumas opções a mais. Enquanto as outras bases, se vocês repararem, né, a similaridade é muito grande. Todas as ferramentas têm uma caixa de busca, onde depois você executa a busca, aí aparecem os resultados e filtros em algum lugar. Então na BVS é a mesma coisa, a gente fez a busca, resultados aqui no meio, filtros aqui do lado, para detalhar um pouco mais a pesquisa, né, para funilar um pouco mais. Cielo a mesma coisa, busca, filtros. PubMed a mesma coisa, Portal da CAPES também, Web of Science, Scopus, Science Direct. O que muda de uma para outra? Se a sua pesquisa é da área de saúde, talvez os filtros da BVS, por exemplo, são mais interessantes para você. Ó. A BVS tem um filtro, por exemplo, de assunto principal. Dos quantos artigos? 62 artigos que foram encontrados, eles vão lá e marcam que o assunto principal é yoga. Quer dizer, esse artigo pode falar de várias coisas, mas o assunto principal dele é yoga. Então, 44 artigos acontece, em 44 desses 62 artigos acontece isso. Tem outros artigos que até atendem a nossa estratégia, até tem lá as palavras no formato que a gente bolou, mas que o assunto principal, por exemplo, é medo, tá vendo? Não é necessariamente a yoga, não é equilíbrio postural.
E, inclusive, o filtro às vezes te ajuda nesse sentido. A maioria dos artigos que nós encontramos na BVS, olha os dois filtros principais de assunto principal. 44 deles tem yoga, 39 tem equilíbrio postural. Depois vem acidente por quedas, então parece que a nossa estratégia está bastante próxima. Então, BVS tem mais filtros aqui, ó, por tipo de estudo, por idioma, por período. A PubMed também tem filtros muito bacanas nesse sentido. Ó. Você pode filtrar por meta-análise, ensaios clínicos, artigos de revisão, artigos originais. O portal da CAPES tem o seu, o Web of Science também. Cada base dessas dá um treinamento completo só delas. Mas aí eu queria mostrar aqui para vocês, principalmente para quem é novo, para ver que, apesar de serem muitas opções, você com uma estratégia bem montada, você já começa muito bem. E aí eles têm muitas similaridades. E é óbvio que à medida que sua necessidade aumenta, se a necessidade fica mais avançada, você tem recursos, às vezes, que vão até determinar em qual base que você vai aplicar a sua estratégia. E aí, a partir dessa primeira estratégia, você vai refinar muito mais. Uma última coisa nesse vídeo, para quem não tem noção ainda de onde aplicar a estratégia, no portal da CAPES, talvez vocês já tenham visto isso, se você vier aqui em buscar a base, aqui do lado esquerdo, a gente tem aqui em cima, ó, busca por área do conhecimento. Então, clicando aqui, ele me dá todas as áreas e sub-áreas conforme o CNPq. Então, vou clicar aqui em Ciências da Saúde, por exemplo, e vou em, digamos, Odontologia. Está em ordem alfabética. Então, está aqui, Odontologia. Quando eu clico em enviar, ele vai me dar 103 fontes de informação, 103 bases de dados que tem conteúdo da área de odonto. Aí, às vezes, assusta, né? Você fala, nossa, 103, vou ter que replicar minha estratégia em todos esses lugares. Mas não se preocupa, porque com o tempo você vai ver, vai começar a se familiarizar com as principais, as melhores para a sua área. E muitas dessas, se você reparar, elas não são específicas de odonto, elas contemplam odonto também. Então, por exemplo, livros do Ministério da Saúde. Ó, essa base aqui tem livros e outras fontes. Se você clica nesse símbolozinho, ele vai te falar o conteúdo. Tá vendo? Você já vê aqui que é uma base que atende todas as áreas. E atende com livros. A gente tem uma base de dados aqui, ó, por exemplo, bem específica mesmo, que é da EBSCO. Vamos ver o que ela contém. Então, destinada a profissionais e pesquisadores da área de odontologia, cobre referências e abstracts de 350 periódicos, livros eletrônicos, etc. E aí algumas dicas específicas aqui para busca na base. Então, vale a pena navegar por aqui um pouquinho. Vocês vão ver que muitas dessas são gerais. Isso aqui é um diretório de periódicos que atende todas as áreas. E vocês vão ver que algumas são específicas. Então, por aqui você já tem uma infinidade de conteúdo para procurar. Voltando um pouquinho aos nossos resultados, deixa eu voltar aqui no Google Acadêmico, você já começa a ver também termos que você pode usar lá na sua estratégia para melhorar. Então, eu estou vendo, por exemplo, ó, esse termo aqui, elderly, apareceu aqui uma vez, older adults apareceu aqui, elderly apareceu de novo. Então, eu poderia aqui no meu quadro acrescentar. A gente colocou esse, mas a gente poderia acrescentar outros termos. Você pode roubar, né, entre aspas, dos resultados, termos para melhorar a sua estratégia. Muitas vezes acontece isso, a gente coloca idosos ou coloca age e começa a ver resultados usando um termo diferente. E aí a gente pega esse termo, substitui na nossa estratégia ou acrescenta na nossa estratégia e ela passa a se comportar muito melhor em termos de resultados. Outra coisa interessante de notar é que nas bases de dados estrangeiras, que é a maioria das que eu abri aqui, Scopus, a Science Direct, Web of Science, a PubMed, é mais interessante que você busque os termos em inglês, porque elas indexam conteúdo basicamente em inglês. A Web of Science tem uma coleção que contém a Cielo, mas a grande maioria dos documentos é em inglês. E até por isso, aqui na Web of Science, ele está sugerindo, ó, a gente colocou yoga ou com Y ou com O, ele está falando, você não quis dizer Iowa? Então, é óbvio que se minha estratégia contiver mais termos em inglês, é provável que esses resultados aqui melhorem bastante.